Bom dia, meus amigos, boa tarde ou boa noite. Eu havia dito a vocês alguns dias que eu iria dar um tempo, de guerras, de notícias negativas, mas realmente, gente, quero que vocês me perdoem por isso e gostaria de lhes dizer, eu não tenho como dar um tempo, eu não tenho como deixar para lá ver tanta gente morrendo. Sim, eu estou com um lenço palestino. Não significa dizer com isso que eu seja palestina, muçulmana, não. Eu sou apenas um ser humano. Eu vim falar hoje não como uma pessoa que defende qualquer religião. Não se trata disso. Inclusive, eu convidei várias pessoas para virem assistir a essa live, porque eu preciso dizer algumas coisas a elas, tá bom? Mas não mandei para outras tantas, porque eu achei que seria uma perda de tempo, né? Eu acho que há pessoas que se fecham para a história, há pessoas que se fecham completamente para a verdade. Elas só querem enxergar aquilo que para elas é importante falar, ver, ler. Elas não veem as coisas de uma forma imparcial. Eu não estou falando de política. Muitas vezes eu vim falar, muito menos, eu vim falar sobre religião. Eu vim falar sobre a guerra. Eu vim falar sobre as pessoas que estão morrendo, que estão barbaramente sendo exterminadas. É um antissemitismo mesmo, quer eles gostem ou não. Bom, o que me motivou nesta manhã, hoje é domingo, eu não sei se quem vai assistir a esse vídeo vai assistir na segunda, na terça, porque exatamente meu querido Humboldt, as pessoas perderam amor umas pelas outras. A própria Bíblia retrata isso. Hoje o ser humano perdeu a humanidade. E é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre religião, não é sobre a Bíblia, o Alcorão. Não nos interessa isso. Deus nos colocou aqui, somos todos irmãos, falando línguas diferentes, com ideologias diferentes, politicamente completamente diferentes, mas nós temos que pensar no nosso lado humano. Não podemos perder, meus amores, a nossa humanidade, como muitos já perderam. Porque muita gente vê a questão da Palestina como uma questão política. Se são defensoras de Trump, elas aplaudem o que está acontecendo lá, sem mesmo saberem do que se trata. Hoje, quando eu voltei da minha missa católica, uma pessoa veio conversando comigo, e eu fiquei horrorizada, porque ela defendia Netanyahu a partir da igreja dela, evangélica. Ela defendia Netanyahu a partir das ideologias políticas dela, de extrema direita. E eu fiquei horrorizada, mas eu me controlei, inspirei fundo e comecei a conversar com esta pessoa. E comecei a fazer perguntas básicas do que está acontecendo. Ela nem sabia. Ela não tinha a menor noção, isso me apavora. Gente, o mundo hoje, França, os próprios Estados Unidos, tá? Estados Unidos, Colômbia, gente, é tanto lugar. Ontem à noite foi um pronunciamento de um rabino judeu no Square State, nos Estados Unidos, e ele chamava atenção para o fato de que não era o momento de se dizer judeu, porque não era o momento de dizer judeu, não era o momento de ficar contra os judeus como um todo, porque esses judeus comandados por Netanyahu, que estão aí, eles são apenas um braço do povo judeu. Eu vi também um depoimento de uma atriz judaica, uma atriz muito famosa, em que ela dizia que ela era judia,
Mas ela não poderia imaginar algo assim. Meus amores, minha gente boa, os judeus viveram o Holocausto. Ficaram nas prisões de Auschwitz, presos pelo governo, pelo poder de Hitler, porque teve um exército que obedeceu à risca. Teve médicos que se serviam de Auschwitz para fazerem das crianças, das pessoas, cobaias humanas para experimentos científicos. Isso não é ser judeu, nem é ser católico, nem é ser muçulmano. Isso é ser um monstro que nasceu num lugar que lhe deu o título de judeu. Não. Nós não podemos seguir isso. Eu sempre defendi os judeus por eles terem vivido atrocidades nos campos de Auschwitz. Eu sempre os defendi, eu tive alunos judeus e nós conversávamos muito, porque eu sempre trabalhei com ensino médio, aluno de primeiro, segundo e terceiro ano. Eu tive alunos judeus que a gente conversava, sabe? E eles mostravam trazendo a ver a dor do povo dele, que foi praticamente exterminado naqueles campos de concentração. E hoje o que é que esse braço judeu faz na faixa de Gaza? Uma coisa muito pior. Eles matam aleatório. Eu não sei se foi pior, porque são monstruosidades tão semelhantes. Elas se assemelham tanto. Então, eu não sei se é melhor ou é pior. É tudo horrível. Enquanto isso, a gente vê aqui no Brasil pessoas aplaudindo o que está acontecendo na faixa de Gaza, dizendo que eles são terroristas. Pois muito bem, a pergunta que não quer calar: crianças são terroristas? Idosos são terroristas? Mães passando fome desesperadas porque não tem comida para darem a seus filhos são terroristas? Oi! Aqui Orum diz assim: forte abraço para você, minha grande amiga Rosana, grande amiga também. Ele diz aqui: saudades das nossas conversas, parabéns pelo seu discernimento e coragem, Deus lhe abençoe. Seu colega Elton. Elton, meu querido Elton, não é à toa, Elton, que você está aqui, que você não imagina, meu lindo, a emoção que eu sinto de ver que é você. Sabe? A gente tem sim, Elton, que ter coragem. A gente tem que estar em conjunto. Olha, minha gente, esta semana eu irei para o Campo Grande e vou fazer um pronunciamento no Campo Grande solitário. Não sei como vou fazer, não sei como irei, mas irei. E vou chamar todas as pessoas que passam por ali, certo? Para que parem e façam oração para mim pelos palestinos, independentemente de religião. Gente, nós não podemos absolutamente concordar com uma barbaridade dessas. Só podem ser discípulos e descendentes espirituais de Hitler, de Mussolini. Que é isso? Uma coisa é nós termos divergências políticas, tudo bem, mas ter esse sentimento de um ódio contido tão intenso, sem que você sequer conheça como é que eu diria, meu Deus, conheça a história do outro. Você não conhece nem a sua própria história. Tem gente que ainda hoje acha que Dom Pedro I chegou no riacho do Ipiranga, um riacho montado num pangaré, desembaiou a espada e gritou independência ou morte. Não, meus amigos, depois disso foi muita água correndo debaixo desse rio. Entendeu? Não é assim, não. Eu fico impressionada com o silêncio do povo brasileiro. Sim, meus amigos, me desculpem o que eu vou dizer, neste momento eu tenho vergonha de ser brasileira. Vocês vão ver
na Inglaterra, na França. Na França foram 5 movimentos em cidades diferentes. Nos Estados Unidos está havendo movimentos, Nova York, Empire State, como eu já disse a vocês, de pessoas falando contra essa guerra. E aqui o silêncio. Sabe o silêncio dos nada inocentes? O silêncio dos covardes. O silêncio daqueles que não têm a menor sensibilidade para o que está acontecendo com aquelas crianças. Gente, elas estão com fome, implorando por comida. Olha, agora mesmo está indo uma flotilha. O que é uma flotilha? Sabe uma carreata? A flotilha é tipo uma carreata, são vários barcos a caminho da faixa de Gaza. Eu não sei exatamente onde, mas nela está aquela menina que é autista e que luta pela preservação do planeta Terra. Para mim, ela é um anjo mandado por Deus para anunciar o que vai acontecer com esse planeta enquanto estivermos desrespeitando a mãe natureza, enquanto estivermos matando as nossas florestas. Sim, são essas pessoas que estão indo. Tem idosos, tem jovens, existem pessoas muito jovens nessas escotilhas, né, como chamam, levando comida e abrindo espaço para que a ajuda humanitária chegue. Porque Netanyahu e Trump não estão deixando as ajudas humanitárias chegarem. Netanyahu claramente quer dizimar o povo palestino, como Hitler quis dizimar o povo judeu. Ele aprendeu direitinho a lição. Como ele é um traidor do povo judeu, que não pensa como ele, basta você entrar na internet, basta você entrar no Google e pesquisar o que os judeus acham desse extermínio na Palestina. Vocês vão encontrar judeus acadêmicos, professores, artistas. O povo está nas ruas. Sim, é muito triste o que está acontecendo. E nós precisamos nos insurgir. Não é simplesmente ficar olhando e eu oro. Eu não posso fazer nada, eu não posso estar lá. Nem nessa escotilha eu posso estar. Nem lá eu posso estar junto com os meus irmãos que vão lá para abrirem caminho para poder ajuda humanitária chegar. Eu não estou lá, infelizmente. Infelizmente não me aceitaram, eu me inscrevi quando eu soube, não me aceitam. Porque eu tenho 68 anos, posso ter o piripaque, não iria ter. Você sabe por que eu não iria ter? Obrigada, Margarete, por começar a me seguir. Muito obrigada, minha querida. Mas sabe por que eu não teria medo de ir? Porque existe uma causa muito maior. Existe uma causa linda e ao mesmo tempo medonha, que faz que as pessoas se mostrem. A causa palestina é uma causa que faz as pessoas se mostrarem, dizerem quem são. E é monstruoso ver o que está acontecendo. E ninguém fala nada no Brasil. Tem uma sobrinha que mora na Suíça, as pessoas se organizando. Tenho amigos da Inglaterra horrorizados com o que está acontecendo. Mas aqui as pessoas estão presas. Desculpa, Esté. Mas aí diz assim, estamos de mãos atadas. Eu não aceito, Estézinha, não aceito. Me perdoe. A sociedade brasileira que está doente. A sociedade brasileira não vota no que é melhor para o povo. Vota no que é melhor para ela. Porque quando você escolhe alguém que lhe representa, e um Bolsonaro da vida jamais me representaria, defendendo um torturador como Ustra, agredindo mulheres, mentindo em relação às vacinas. Meu amigo Rum diz assim, a sociedade brasileira está doente, apodrecida. E ele é uma pessoa muito temente a Deus, sabe?
Infelizmente, esses estiveram nos porões da ignorância dos seus mundos paralelos e saíram desses esgotos para dividir e destruir nossa nação e o mundo. Exatamente. E tem um bocado de gente aqui que os segue. Ailton. Que os segue. Isso é o que me deixa mais horrorizada. Sabe, eu não me sinto de mãos atadas porque eu vivo numa democracia. E se eu vivo numa democracia, eu me faço respeitar pelas redes sociais, que é o único instrumento que eu tenho, que eu posso utilizar. Tá pensando que é só aqui no Instagram? Não é não. Vai para o TikTok, vai para o YouTube. E eu vou estar esta semana, eu avisarei a vocês no Campo Grande. Quem quiser ir lá se encontrar comigo, eu vou falar. Eu não vou pedir guerra, não. Eu vou pedir orações. Eu vou pedir consciência cidadã. A gente precisa fazer um grande movimento que seja visto no mundo inteiro e que as pessoas digam, olha, o Brasil está do lado da vida, da paz. Não é do lado específico dos palestinos, é do lado onde não haja morte. É do lado onde não haja crimes. E eu não vou me calar. Se me apedrejarem lá, que me apedrejem. Atire a primeira pedra quem nunca foi sacana com o povo. Quem nunca foi sacana com o irmão. Como pessoa individual, Esther, querendo falar, não conseguimos por causa dessa ignorância. Bom, a ignorância existe, minha amiga, mas eu faço. A ignorância existe, mas eu entro aqui nas redes e falo. A ignorância brasileira é uma ignorância funcional, que as pessoas não leem, mas só querem entender o que elas querem e nos criticam. Eu estou num momento que era para estar, gente, muito feliz. O BTS começa a sair amanhã, e vocês sabem o quanto eu sou ARMY, o quanto eu sou BTS, o quanto eu estou feliz, mas eu não consigo nem publicar minha alegria de tê-los de volta, vendo crianças sendo mortas. Obrigada, Esther, obrigada. Eu não posso ficar calada. Eu não posso ficar olhando as coisas da janela com a bunda do lado de fora, olhando a vida dos outros, como eu vejo muita gente aqui. É na janela espiando os outros. Não tenho tempo para isso. Eu estou espiando as redes. Eu estou espiando as notícias. Eu estou espiando para ver o que é que os outros povos estão fazendo para acabar com essa guerra. Tudo que eu quero é acabar com essa guerra. Eu não tenho esse poder sozinha, mas eu tenho esse poder junto de milhões de pessoas que estão aí paralisando seus países, suas cidades. Eu conclamo aqui ao Bahia, ao Vitória, que se unam nessa luta, que façam um movimento na hora do futebol, do jogo. Que tipo de jogadores são vocês? Porque tem organizações de times na Europa que são inclusive temidas, mas eles foram para a rua. Se vocês forem no meu feed de notícias, olha, eu estou botando tudo, eu estou me dedicado a isso. Essa é a parte que me cabe nesse latifúndio, sabe, gente? É a parte de mostrar as coisas. Não estou defendendo política nenhuma. Não estou defendendo o Hamas. Não estou defendendo Hamas. Vou falar do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, filho da mãe. Horrível. Beleza? Beleza. Aqui na Bahia, no Rio, em São Paulo, me digam, essas cidades estão sendo comandadas por quem? Pelo crime organizado. Pelo crime organizado. E aí eu pergunto a vocês, eu tenho culpa pelo crime organizado ter se organizado aqui? Você que é de São Paulo, do Rio, você tem culpa? Você tem culpa na medida em que você votou em pessoas que fazem por trás conchavo com crime organizado. Meu amigo Arum disse assim, 4 Arum, eu fico imaginando qual Bíblia esse pessoal lê. Eu também, meu amigo. Se estão lendo, não entendem. São analfabetos funcionais. É o que eu digo aqui.
Qual Deus esse pessoal conhece? Nenhum. O Deus que eles criaram, que o pastor da igreja dele criou, né? Que a amiguinha criou, porque eles sabem tudo. Quem não sabe sou eu, é você. Qual Deus esse pessoal conhece? Pois a Cristo eles nunca conheceram, nunca. Eu aplaudo você e eu estou com você. Não conhecem Cristo. Não foi isso que Cristo pregou. Cristo não pegou a morte para convencer ninguém. Na verdade, gente, é uma luta por dinheiro, é uma luta por poder. Os Estados Unidos fazem o que Bush fez na guerra do Iraque, o que Nixon fez na guerra do Vietnã. Comerciam armas perigosíssimas, comerciavam, e ainda comerciam hoje, porque Trump nada mais faz do que comerciar armas para Israel, para o exército de Israel, para o governo de Netanyahu. Então, assim, o que é que eles fizeram lá atrás? O que foi que eles fizeram lá atrás? Eles vendiam armas para que o jovem americano, pobre negro, fosse para o fronte. Eles convocavam, daí a música dos Beatles. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Dos Beatles não, que falam sobre ele, né? Então, aqueles jovens mais humildes eram chamados para uma guerra que não era deles. Eles sequer sabiam o que estava acontecendo. E os Estados Unidos fazem isso. Mandam seus soldados para as guerras, mas ele vende arma aos inimigos para que os soldados deles sejam mortos. Mas agora eles estão, ó, de olho. E tudo começou, sabe quando? Sabe quando? Na guerra do Vietnã. Quando fizeram Woodstock, e de repente no Woodstock apareceram vários jovens chamados de hippies, que o Brasil copiou, achando que hippie fosse fumar maconha, se vestir de forma extravagante e morar em Anembep. Não é não. O hippie americano, ele vinha de uma situação de fuga. Quando eles recebiam a ordem do exército, eles, ó, se desgarravam no mundo. Eles abriam e passavam a ser perseguidos pelo exército americano. Entenderam que era o movimento hippie americano? Sabe por que eles se vestiam de forma extravagante? Usavam cabelo doido? Porque eles não tinham de tomar banho. Muitas vezes não podiam tomar banho. As pessoas é que davam a eles roupa e comida. Eles viviam da ajuda, mas eles viviam fugindo. Mas o brasileiro copiou. Como copiou a moda francesa em pleno verão daqui. Com bota, cachecol, quando estavam copiando a moda francesa. Até que o Brasil descobriu que nós temos um estilo próprio de nos vestir, porque o nosso clima é diferente do de lá. E aí o que é que acontece? Viva o Woodstock, né? Que foi um encontro de rock, certo? Onde de repente apareceram milhares e milhões de pessoas chamadas de hippie, ou que não davam apoio à guerra do Vietnã. Daí Nixon foi pressionado e parou com a guerra do Vietnã. Se vocês forem no meu feed, vocês vão ver um ex-soldado americano que foi enviado para o Iraque, e ele grita que Bush não cumpriu a palavra dele, que mentiu, que matou os amigos dele, vendia armas para o Iraque e mandava o jovem americano para lá. Se existe algum soldado brasileiro, ou mesmo de outro país, ouvindo essa live minha, quem sou eu? Acho que quem sabe. Nada é impossível, né? Ele deve estar parando para pensar, mas eu tenho um dever com o exército. Você tem um dever com o exército, mas você também tem dever com o seu povo, com a sua família. Não é justo que, como aqui, milhares de jovens que foram torturados, que foram presos com 17 anos, 15, 16, eu vivi essa época. Por isso, desde cedo que eu fui ativista. Então, eu não admito que ninguém venha querer me dar aula sobre Bolsonaro. O Bolsonaro eu sei quem é. Netanyahu eu sei quem é. Trump eu sei quem é. Putin, aquele filho da puta, licença, eu sei quem é. Então, eu estou a serviço da minha gente. Eu estou a serviço dos palestinos, dos ucranianos, das crianças dilaceradas. Vão na minha feed, pelo amor de Deus.
simplesmente Rosana com Z. Entrem lá e vejam todos os posts que eu tenho mandado, que eu tenho publicado. Não só do mundo inteiro fazendo passeatas, o Brasil ainda não se movimentou. Deitado eternamente em berço esplêndido, é onde se encontra o povo brasileiro. Sabe? Ele continua deitado em berço esplêndido. Vocês estão pensando o quê? Que se uma terceira guerra eclodir, por conta disso, nós vamos ser, como vocês costumam dizer, o Brasil é a terra de Deus. Mas não. Deus não escolheu o filho aqui, ali e acolá, não. Somos todos filhos de Deus. Eu detesto quando dizem aqui, porque Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, Deus é palestino, Deus é israelense. Deus é Deus. Ele escolheu, não escolheu os filhos dele. Ele nos colocou aqui e nos deu livre-arbítrio. E o que é que muitos israelenses estão fazendo com o livre-arbítrio? Envergonhando a história judaica. Envergonhando os judeus que morreram de uma forma cruel nos campos de concentração de Auschwitz e outras. Assistam no meu feed um dos maiores e mais respeitados rabinos que vive nos Estados Unidos, onde ele estava no Empire State, fazendo um pronunciamento envergonhado pela postura de Netanyahu, que se diz judeu, e ele diz, não, esquecemos a nossa história. Eu já venho dizendo isso, quem me acompanha, ó, o judeu esqueceu a própria história. Eu que defendi tantos judeus em sala de aula, eu que amaldiçoou Hitler, nunca imaginei nos meus piores momentos que eu iria ter que amaldiçoar um judeu israelense que comanda um extermínio coletivo de crianças. Vou repetir, criança não é terrorista. Crianças não são terroristas. Matar crianças de fome, de raiva e de sede é muito desumano. Essas crianças vão crescer e vão crescer com um ódio imenso. Quem sabe não vão se tornar terroristas no futuro. A culpa foi delas? Não foi. Sabe de quem foi a culpa? Do mundo que as alimentou com ódio, as alimentou com arma, as alimentou com a fome. O estômago delas dói. E essa experiência, ninguém que já passou fome esquece. Nenhum deles esquece. Então, meus amigos, eu vou ao Campo Grande. Eu vou para lá e vou fazer um pronunciamento público. Vai sozinha? Vou sozinha. Eu tenho um amigo ou dois que disseram que vão me acompanhar. Sim, o que falta no mundo é amor, né, amiga? Sim, as armas têm amor. E nós aprendemos e temos aprendido muito com todas as armas do Brasil e do mundo. Não é verdade? Então, se alguém quiser estar comigo no Campo Grande, se quiser me perguntar quando, porque eu ainda não defini o dia, mas já defini que vou. Vou falar, não tenho um panfleto para entregar, não quero ser filmada, não estou querendo aparecer na mídia. Eu quero juntar pessoas. Se houver pessoas que aceitem, que queiram filmar, e elas não precisam filmar minha cara. Não é que eu tenho medo, não. Tenho medo nenhum. Não tive medo na época da repressão militar, vou ter medo agora? Não tenho, não. Seria simplesmente pisar em cima da minha história, como Netanyahu está fazendo com o povo judeu. Pisando em cima da história do povo judeu. Eu vou. Como eu vou fazer? Não sei. Que dia exatamente? Vou resolver. Mas estarei lá. E tomara que as pessoas que passem por lá saibam disso. Eu vou postar o dia e a hora em que eu estarei. Se vocês quiserem, neste dia, vou botar nos stories. Se vocês quiserem postar para amigos nas suas páginas, ótimo.
Quanto mais gente estiver lá, pelo menos pode ser uma muquequinha. Mas a gente, pelo menos, pode fazer algum barulho. Às vezes, o que faz cosquinha leva a espasmos. Vamos fazer cosquinhas, não é? Meus amores, para encerrar, eu quero falar um pouquinho do Brasil. Dessa vez eu escrevi um texto e publiquei, e tive até o parabéns de alguém do ICL que muito me honrou. Eu escrevi assim, só para terminar. No final das contas, o Brasil é uma novela da Globo, onde os bandidos são os protagonistas, o povo, os vassalos, nos quais muitos desejam ser comandados por um exército que sonha com poder. Um Congresso que deveria proteger a população, mas rouba, vota projetos que nos ferram, criam leis que os protegem de uma prisão. Imagine, eles querem votar uma lei para que não aconteça com eles o mesmo que está acontecendo com Zambelli, porque eles pretendem fazer mais alguma safadeza, que eles mais sabem é isso. Protegem de uma prisão porque sabem que são bandidos de gravata e paletó. O crime é super organizado e uma política super desorganizada. Jovens que nada sabem e seguem a cartilha do pastor da sua igreja, que tira dos que ali vão, mas discursando bonito. De professores omissos, de uma educação que nada ensina, porque a ordem é aprovar, e esses meninos e meninas batem palminhas e compõem a cena, participando sem saber sequer como se deu a Segunda Guerra Mundial. Ok. Ou seja, trata-se de uma ópera bufa. Sabe o que é uma ópera bufa? Procurem no Google. É italiana. Trata-se de uma ópera bufa de políticos que bufam para quem os elege. Um povo panaca que não lê, mas se diz entendido em tudo. Porque especialistas em história, em saúde, em educação, em políticas públicas, para eles, nada sabem. Quem sabe é o pastor, é o vizinho, é a melhor amiga louca, as notícias fakes, os que têm consigo a inteligência e o conhecimento acadêmico e de vida se cansam e calam. E os que são movidos pela inteligência artificial, recheada de desinteligência real, eu me perco um pouco porque eu não estou marcando, gritam. E eu, você, que temos consciência cidadã, sofremos neste barquinho que nos leva rumo ao caos humano. Nenhum movimento exigindo que Netanyahu e Trump sejam punidos pelo genocídio que acomete o povo palestino. Tomara que Deus me conceda a alegria de poder ver este país levantar deste berço esplêndido e se juntar aos demais países que se movimentam para socorrer os nossos irmãos palestinos e ucranianos. Então, alguém falou aqui, o meu rã querido de novo, o Congresso Brasileiro, em pouquíssimas exceções, é uma quadrilha organizada. Infelizmente, eles são a cara do povo brasileiro. Sim, meu querido, mas eles são organizados para eles mesmos. Eles se organizam apenas para se privilegiarem e não para dar o estofo que o povo brasileiro necessita. A educação, então, é proibida. Sabe por quê? Porque a educação leva o jovem a refletir, leva o jovem a questionar. E tudo que eles não querem, tudo que eles não querem é uma juventude pensante. Eles não querem jovens que pensem. Eles não querem jovens que falem, que digam, sabe? Eles querem jovens silenciados. Bota um trio elétrico na rua. Oxi, eu não dou 10 minutos, não, eu não dou 10 minutos, eu não dou uma hora. Para aquela barra daqui de Salvador, de Uiapoque ao Chuí, são mais de 10 quilômetros, não esteja lotada de gente correndo atrás do trio. Queria eu ter um trio para poder subir, pegar um microfone e falar para eles o que eu estou falando aqui para vocês. Muito obrigada, Esther. E se vocês gostaram do que eu disse, por favor, compartilhem com seus amigos. Marquem seus amigos aí para que eles assistam, para que eles me ouçam. Eu não estou querendo aqui
ganhar voto nenhum. Nunca, a última coisa neste país que eu quero ser é política. Da política brasileira, eu não quero. Eu não nasci para trabalhar no esgoto. Eu nasci para ser educadora, nasci para ser professora, é aqui que eu quero estar. Mas se alguém aqui quiser me marcar minha live e mandar para os amigos, por favor, façam isso. Façam isso, vai ser muito bom. Porque essa semana, se Deus quiser, eu estarei no Campo Grande. Darcy Ribeiro dizia que Darcy Ribeiro dizia que nenhum plano do Brasil foi feito para dar tão errado e deu tão certo quanto a destruição da educação brasileira. Com isso, meu amigo, com isso, eu encerro aqui. Com isso, eu encerro aqui. Porque, meu Deus do céu, a educação brasileira está um caos. A educação brasileira está uma vergonha. Então vamos continuar ensinando aos nossos meninos que o bom é Bolsonaro, ou então que o bom é a esquerda. Nenhum, nem outro. Eu sou uma esquerdista, sim, da justiça e do bem do próximo. Porque eu não elejo, muito obrigada, Valéria, muito obrigada. Eu não elejo pessoas para ver o que elas vão trazer de mim, para mim de bom. Eu não tenho uma visão bigoide delas. Não. Eu elejo pessoas que têm propostas a propósito. Pesquisem no Google quais foram as propostas que Bolsonaro apresentou. 2, nenhuma delas foi aprovada porque era impossível. Entenderam? Quais foram as propostas, os planos de governo que o Bananinha e o outro daqui, número 1, número 2, número 3, número 4, criaram? Nenhuma. A carteira de trabalho dele, gente, nunca teve assinatura de nenhuma empresa. Eles são funcionários públicos do Congresso, da Câmara dos Deputados, eleito por vocês. Que, diga-se de passagem, fazem PIX para eles se sustentarem nababescamente, um nos Estados Unidos e a outra agora na Itália, que vai ser deportada já já. Entendeu? Então, muito obrigada, meu lindo. Mas você também me representa, a gente já bateu muito papo, né? Que pena que eu não quero mais saber de política, mas eu tinha dito a vocês que não falaria mais nisso. Então, como alguém disse aqui, quem foi Martinha, minha amiga linda, disse, quem vota precisa pensar sempre no coletivo, né, minha amiga? Como a gente pensou no coletivo em cada greve que a gente fez. Greves que não seriam boas para nós, mas seriam boas para aquelas colinhas de bairro pobre, para que elas tivessem um salário melhor e a gente fazia greve por elas. Sempre o coletivo. Pensar no coletivo é transformar todo mundo, gente. Excelente palavras, minha amiga. Não é à toa que a gente é amiga até hoje, não é? Um abraço, minha amiga querida. Verdade mesmo. Um grande beijo para todos. Obrigada por me ouvirem, me assistirem. Repito, por favor, se vocês gostarem, aperta o coraçãozinho. Se não gostarem, não precisam fazer nada. E, por favor, marque minha live para seus amigos. É muito importante que a gente prolifere esse desejo de fazermos uma passeata no Brasil, na Bahia. Vamos ser mais uma vez pioneiros na Bahia de uma passeata grande em defesa do povo palestino. Até mais. Muito obrigada pela atenção.